Oi, oi, eu sou a Marina, sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno e vim hoje falar para vocês de um assunto que assombra as mães ainda na gestação, que é a história da baixa produção de leite. O que será essa baixa produção de leite? Será que ela atinge mesmo a tantas mulheres como a gente escuta falar? Ou será que ela é algo que está ligado a mitos também da amamentação? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Para começo de conversa, quando a gente recebe, né, uma mãe que está se queixando de baixa produção de leite, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma anamnese, né? É uma conversa direcionada, é uma conversa técnica. Essa conversa, ela visa colher vários dados da rotina dessa mãe para que a gente possa entender da onde está vindo essa baixa produção. Será que essa baixa produção é real? Por que essa mãe está falando de baixa produção de leite? Ela está falando isso porque o bebê dela chora muito? Ela está falando isso porque o bebê dela não ganha peso? Então a gente precisa primeiro tentar entender qual é o contexto que essa mãe está trazendo para a gente para chegar a essa conclusão de que ela tem uma baixa produção de leite. É bem verdade que existem muitas mulheres que têm pouca produção de leite, mas não porque elas têm uma incapacidade para produzir o leite, mas porque está havendo uma falta de estímulo adequado para essa produção. Para a gente começar, vamos entender o seguinte: o leite materno ele é produzido a partir da remoção. Isso é muito louco, né? Pois é assim mesmo. Conforme o leite é removido da mama, quanto mais o leite é removido da mama, mais sinais hormonais o nosso cérebro vai receber para que essa mãe produza mais leite. Então, quanto mais leite é removido, mais leite é produzido. Eu, por exemplo, amamentei 3 filhos, né? A minha mais velha e depois eu tive gêmeos. E nunca faltou leite para ninguém. Então, mesmo sendo gêmeos, mesmo sendo 2 bebês, com o estímulo adequado, né, a gente consegue ter uma produção suficiente para os dois. O nosso corpo, ele foi feito para funcionar, ele foi feito para produzir tanto leite quanto o bebê ou os bebês precisem. Só que para isso a gente tem que mandar o sinal correto para o corpo da mãe. Né? Então a gente precisa fazer uma extração adequada, nem maior, nem ficar igual uma louca com bomba, fazendo extração de hora em hora, fazendo power pumping, tomando remédios para aumentar a produção de leite, nem um estímulo insuficiente. Como, Marina? Colocando chupeta, dando fórmula de maneira indevida, especialmente se for na mamadeira, tá? Porque essa mamadeira, além de reduzir o estímulo para a mãe, para o seio da mãe produzir, né? Porque quando o bebê tomou a mamadeira, ele ficou com a barriguinha dele cheia, ele então vai tomar o seio está entendendo o quê? Não preciso produzir. Esse bebê não tá precisando mamar, né? E a partir daí a gente tem também o risco da confusão de bicos, né? Que é o bebê tomar um fluxo muito grande na mamadeira, enquanto o fluxo do seio materno é diferente. O estímulo da boca do bebê na mamadeira é um estímulo muito menos complexo do que o estímulo no seio materno, e isso vai também levar a uma estimulação inadequada dessa mama. Por isso que a gente pode causar uma baixa produção de leite nessa mãe, porque a gente está colocando entre a mãe e o bebê uma série de apetrechos, bico de silicone, chupeta, mamadeira, fórmula, tudo isso vai causar uma baixa produção de leite. Por quê? Porque ao invés da nossa mama receber tanto estímulo quanto o bebê pode dar, quanto o bebê precisa enviar, a gente vai ficar com uma estimulação inadequada. Quer dizer, a gente vai enviar para o nosso cérebro uma informação de que o bebê não está precisando daquele leite, então a gente vai deixar de produzir. Quando a mama fica muito cheia, a gente libera uma coisa que chama fator inibitório da lactação, ou FIO. Quer dizer, é um sinal para o nosso corpo de que essa mama já está muito cheia, ninguém está precisando daquele leite, aquele leite está sobrando. Então vai haver o que? Uma redução na produção. E isso inclusive é uma técnica que a gente usa com mulheres que têm hiperlactação, quer dizer, elas têm uma produção muito alta de leite, elas têm um risco muito grande de vir a desenvolver uma mastite. São mulheres que podem ter problemas
decorrente dessa alta produção. Então, a gente usa um estímulo que é deixar a mama sem receber o estímulo do bebê, quer dizer, sem ser esvaziada por alguns períodos do dia, para a gente enviar para o cérebro dessa mulher a informação de que ela precisa diminuir essa produção. Mas isso é outra conversa que a gente pode ter em outro dia, tá? Hoje a gente vai falar só de baixa produção de leite. Então, quando a gente entende esse mecanismo da produção, quando a gente entende que o nosso corpo ele está feito para funcionar de uma maneira harmônica e perfeita, a gente entende que não vai faltar leite para o nosso bebê. Marina, existem mulheres que podem não produzir leite? Até existem. Que podem não produzir nenhum leite? Não. Existem mulheres sim que têm condições, por exemplo, como a hipoplasia mamária, quer dizer, elas têm um tecido glandular insuficiente na mama e isso gera, por consequência, sim, uma produção menor do que ela deveria ter. Nem toda mulher com hipoplasia fica com baixa produção de leite, ok? Existem mulheres que têm hipoplasia mamária e que têm produções adequadas, tá? Mas isso a gente só consegue avaliar no caso a caso. Marina, tenho hipoplasia mamária, vou conseguir amamentar? Provavelmente sim. Vou precisar complementar? Talvez. A gente vai acompanhar o caso a caso, a gente vai acompanhar a evolução desse bebê, como é que tá a mamada, se esse bebê está fazendo uma boa pega, se esse bebê está fazendo um bom estímulo nesse seio, e a partir daí a gente vai avaliar a introdução, a necessidade, né, da introdução da fórmula ou não, e sempre de uma maneira segura para a gente poder manter a amamentação no seio. Então, esse bebê vai usar um complemento num copinho, ou numa seringa, ou numa colher dosadora, para que ele não deixe de estimular também o seio dessa mãe, que pode sim ser uma mãe que tem uma dificuldade, tá? Então, se você tem prótese de silicone, temos que ver como é que era essa mama antes da prótese, porque a hipoplasia geralmente apresenta um aspecto de uma diferença entre as mamas, né? Às vezes uma deformidade, uma areola muito, muito grande, uma mama em formato cônico, tá? Que é o que a gente chama de mama tubular, né? É uma mama em formato de tubo, que pode ter variações. Pode não ser nas duas mamas, pode ser só em uma das mamas, tá? Então, são algumas situações muito específicas. O uso de algumas medicações pode vir a reduzir a produção, tá? Algumas cirurgias podem vir também a interferir nessa produção. Restos de placenta no pós-parto, uso de álcool, uso de drogas também, hemorragias podem causar baixa produção. Mas sempre a direção do tratamento da baixa produção de leite sempre é visando restabelecer o bom estímulo da mama, na mama da mãe, tá? Então, a gente vai usar como um último recurso uma medicação, tá? Não existe uma medicação específica para aumento de produção de leite, tá? Todos esses remédios que a gente escuta falar por aí, que a mãe tomou e aumentou a produção, são remédios que têm outras finalidades. Alguns são remédios antipsicóticos, quer dizer, são remédios para pessoas que têm alguma dificuldade relativa às suas emoções, podem ter uma eventual depressão pós-parto. Então, ele tem como um efeito colateral o aumento da prolactina, que é o hormônio que produz o leite. E isso vai gerar um aumento de produção. Mas, pensa comigo, do que adianta você tomar um medicamento desse? Você não está numa depressão pós-parto, você não está precisando tomar um medicamento antipsicótico, você toma esse medicamento, você aumenta a sua produção. Seu bebê usa chupeta, mamadeira, bico de silicone. O bebê está em confusão de bicos, ele já não quer mais mamar no seio. Para que você quer aumentar a sua produção de leite? A gente tem que corrigir a causa. Se o bebê está usando tanto bico artificial, a gente vai precisar o quê? Fazer um plano de retirada desses bicos para a gente voltar a estabelecer a produção dessa mãe, de modo gradual, de modo a avaliar essa mamada, avaliar esse bebê, avaliar como é que está a evolução dessa situação, para que nem o bebê e nem a mãe fiquem em prejuízo, principalmente o bebê num prejuízo nutricional, tá? Então, a gente sempre tem que entender a complexidade da história para que a gente possa criar um plano de ação individualizado, né? Medicamentos não podem ser tomados assim, de qualquer maneira. Existem, né, os medicamentos naturais, muitas pessoas falam da tintura de algodoeiro ou do feno grego, relatam que tem aumentos de produção,
mas a gente tem sempre que entender os riscos que estão associados a gente fazer o uso disso sem um acompanhamento. A gente pode vir a desenvolver uma mastite, por exemplo, né? Ou se esse bebê já recusa a mama, já não quer mais sugar no seio, não adianta a gente aumentar a produção se o bebê está em confusão de bico, se o bebê está recusando a mama. Não vai adiantar, né? Ele não recusa a mama por falta de leite, ele recusa por confusão de bicos, né? É aquela história do, o leite secou. Tava tudo bem, o bebê tava mamando bem no seio, mas ele usava lá uma mamadeira toda noite. E aí, a partir de um belo dia, esse bebê deixa de querer sugar a mama. E a mãe pensa, meu leite secou, por isso que o bebê não quer mamar. Não, o leite não secou, o leite está ali, o leite leva meses para secar, né? Depois de um desmame, as mães que já passaram por um desmame sabem que o leite demora muito tempo para terminar de ser produzido, né? Pode ser muitas semanas, muitos meses, então o leite não seca da noite para o dia, isso é um grande mito, né? O que ocorre é que esse tipo de situação se dá por desmame por confusão de bicos, quer dizer, existe uma alteração na musculatura oral desse bebê que faz com que ele desaprenda a mamar no seio, porque mamar no seio é uma tarefa muito, muito complexa, envolve toda uma musculatura na cabeça do bebê, na boca do bebê, que precisa ser trabalhada novamente para que esse bebê volte a querer mamar no seio, tá? Marina, nas situações onde o bebê não ganha peso, ele não ganha peso porque a mãe não tem leite? Nem sempre, tá? E na maioria das vezes, conforme a gente acompanha os casos, a gente vê que são bebês que têm disfunções orais que não foram diagnosticadas na maternidade, quer dizer, ou aplicaram mal a avaliação de cavidade oral desse bebê, seja o teste da linguinha, seja qualquer outro protocolo, ou ele pode até vir a ter também alguma assimetria craniana, quer dizer, que são as variações na cabeça amassada do bebê, né? Também são muito frequentes. Então, quando a gente tem uma dificuldade no ganho de peso do bebê, a solução nunca vai ser introduzir um remédio para aumentar o leite ou uma fórmula na mamadeira, tá? A não ser que você não faça questão de amamentar. Aí é outra história. Agora, se você faz questão de amamentar, se o seu bebê está com uma dificuldade no ganho de peso, se o pediatra que acompanha vocês não foi capaz de dizer por que esse bebê não está ganhando peso, e a resposta não é porque você tem baixa produção, não é porque você tem pouco leite, não é defeito nenhum no seu leite, tá? A resposta está em outro lugar que não foi identificado. Por que não foi identificado? Porque ele provavelmente não sabe identificar, ele não faz manejo de amamentação, ele não sabe fazer manejo de amamentação. Então, você precisa procurar um profissional que realmente estude a anatomia oral do bebê, estude o bebê como um todo, né? O bebê não é só uma boca, mamar não é um ato que o bebê faz somente com a boca, envolve toda uma complexidade muscular que pode ser avaliada por alguém que tenha um olho treinado para isso. Então, na maioria das vezes, quando a gente recebe um bebê, passou dos 15 dias, passou dos 20 dias, não recuperou o peso de nascimento, não está ganhando peso, tem ali alguma coisa que tem que ser vista. E o problema não é um defeito no seu leite, tá? Então, procure um profissional qualificado, habilitado, entre em contato comigo, deixe uma mensagem aí, ou entra no link para fazer contato comigo, a gente agenda uma avaliação, tá? Mas não aceite diagnósticos de você tem pouco leite, o seu leite é fraco, você tem baixa produção, porque são casos muito, muito raros onde a mulher realmente tem uma produção menor do que ela deveria, tá? Muito, muito raros mesmo, muito difíceis até de nós que somos consultoras, que trabalhamos com isso, de ver casos reais como esse, né? Eu, na minha vida, na minha carreira, vi muitos poucos casos envolvendo hipoplasia mamária, por exemplo, né? Então, a gente tem sempre que fazer uma avaliação bem feita, fazer uma anamnese bem feita. Não é uma consulta de 15 minutos no pediatra, que ele não viu a mamada, ele não olhou a boca do seu bebê, ele não te avaliou, né? É uma coisa extensa, é uma coisa que envolve uma paciência, envolve uma escuta qualificada para a gente chegar ao entendimento de por que essa produção está baixa e fazer uma intervenção adequada para recuperar esse prejuízo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que está precisando dessa informação, envia para ela, compartilha, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, e eu vou ter todo o prazer em responder. Me segue também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, e até a próxima!